Glórias a Deus, paz do Senhor, povo de Deus. Daqui falar para vós, vosso irmão e pregador Mário Jubileu, aleluia. Vamos ouvir uma breve palavra de Deus, você que está aí me ouvindo. Uma breve palavra no livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26, aleluia. Assim diz a bendita e a santa palavra de Deus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai, comei, este é o meu corpo. E, tomando o cálice, dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que, desde agora, não beberei deste fruto da vida até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aleluia. Fechemos nossos olhos e oremos. Poderoso Deus, fale com teu povo, fale com teu servo. Lava-nos das nossas impurezas. Dá-nos compreensão da tua palavra. Nos usa. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glórias sejam dadas para Deus, você que está aí. Então abrimos a palavra de Deus, não é? No livro de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Este capítulo relata sobre os últimos, ou seja, sobre os últimos momentos, penúltimos momentos íntimos de Jesus com os seus discípulos. Gostaria de dizer que Mateus é um livro na qual Jesus ensina muito. E Mateus é o primeiro evangelho, aleluia. Um evangelho que retrata a genealogia de Cristo e que também retrata o seu nascimento, aleluia. Então, no livro de Mateus 26, no capítulo 26, versículo 26, aí o Senhor vai falar da Santa Ceia, aleluia, na qual ele pega no pão, que simboliza o seu corpo, e reparte e dá aos seus discípulos. Diz a palavra que tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, entenda que Jesus mostrou a importância da Santa Ceia na vida do crente. Ou seja, é muito importante nós valorizarmos o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E uma das formas de nós valorizar o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário é tomando Santa Ceia, aleluia. Ele disse: tomai, partiu. Quando Cristo parte o pão e dá aos seus discípulos, entendamos que os discípulos eram 12. Então, Cristo teve que repartir 12 metades para os seus discípulos. E também temos que entender que cada discípulo comeu o seu tamanho. Nem todos eles comeram o mesmo tamanho do corpo de Cristo. Então, gostaria de abrir um parênteses para te dizer alguma coisa. Não inveje o teu irmão, porque Deus está lhe usando uma dimensão maior do que você. Não inveje a sua irmã, se Deus está lhe elevando maior do que você. Porque até os discípulos, ao comer o pão, cada um comeu na sua medida. Ou seja, a Bíblia diz que Deus dá a sua graça em cada um de acordo conforme as suas medidas. Ou seja, a graça de Deus na vida de cada ser humano não são iguais, mas são semelhantes. Ou seja, o que Deus dá a mim não é o que Deus dá a ti. Ou seja, então temos que entender o que Deus deu ao outro. Se nós não aceitarmos o que Deus deu ao nosso irmão, ninguém aceitará aquilo que Deus nos deu. Aleluia. Então a Bíblia diz que ele parte o pão. Quando a Bíblia diz que Cristo parte o pão, a Bíblia está querendo mostrar que Cristo não é parcial. Ou seja, desde o momento que Jesus parte o pão, Jesus está a mostrar para os seus discípulos que eu não apenas vim para vocês, eu também vim para a África, eu também vim para a América, eu também vim para a Europa, ou seja, eu vim para os brancos,
eu vim para os negros, eu vim para as nações, eu vim para as tribos, eu vim para as línguas. Então Cristo veio quebrar a parcialidade, porque os judeus entendiam que Deus era apenas para eles e Deus não era para nós. Só que a palavra de Deus vem me consolar no livro de João, capítulo 1, versículo 12, que diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Entenda alguma coisa, você que está do outro lado, se você já recebeu Cristo como teu único Senhor e Salvador, agora você tem um registro diante do registro civil de Deus, você agora faz parte da lista daqueles que são filhos de Deus. Entenda alguma coisa, que o escravo não tem direito, mas o filho sim tem um direito. Se vir um estrangeiro em Angola, um português, na Constituição nós teremos mais vantagem do que o estrangeiro, porque nós somos cidadão efetivo, mas ele é estrangeiro. Mas ele no país dele tem mais direito do que nós, porque ele é cidadão efetivo e nós também somos estrangeiros. Aleluia. Então Cristo partiu o pão, ou seja, Cristo mostrou que eu sou imparcial, eu sou o Deus de todos. Então se você antes se menosprezava, antes se colocava de lado, se inferiorizava, falando que Cristo não é para você, entenda alguma coisa, diz a palavra de Deus no livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, que a salvação veio para todo tipo de pessoas, tanto de negros como para brancos, tanto de africanos como para europeus e americanos, tanto de gregos quanto para de judeus. Aleluia. Deixa consolar o teu coração. Cristo partiu o pão e nos deu para comer. Aleluia. Cristo partiu o pão. E no versículo 27 diz que, tomando o cálice, dando graças, deu-lhe dizendo, bebei dele todos. Ou seja, Cristo neste versículo mostra a importância do seu sangue na vida do ser humano. A Bíblia diz que quando Deus estava para enviar a 10ª praga, ele orientou com que os hebreus matassem carneiros. E nesses carneiros que eles matassem, deviam pegar nos seus sangues e ungissem as ombreiras da porta. Quando o anjo passasse, ele não entraria na casa onde tinham os sangues do carneiro. Aleluia. Entenda que o sangue de Jesus tem muito poder para te livrar da morte, para te livrar da doença, para te livrar da maldição da família, para te livrar do desemprego. Aleluia. Então o sangue de Jesus é muito importante para nós. E diz a palavra de Deus que o anjo, enquanto passava, viu o sangue na porta dos hebreus e passou. Entenda que existem coisas muitas vezes que estão te atingir, porque falta o sangue do Cordeiro na tua vida. Mas quando o sangue do Cordeiro estiver sobre você, diz a palavra de Deus em Isaías 54, 17, eis que toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e em juízo toda língua, Deus te concedeu poder para você condenar. Aleluia. Porque antes nós éramos escravos, antes nós éramos sujos, antes nós éramos impuros, mas por intermédio do sangue do Cordeiro, nós nos tornamos purificados, nós nos tornamos santos, porque diz a palavra de Deus em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 7, que Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. O sangue de Jesus veio quebrar barreira. Antes nós não tínhamos o privilégio de entrar até o Santo dos Santos, mas hoje nós temos o privilégio de entrar ao Santo dos Santos. Talvez tu estejas a se perguntar neste momento, pregador, como assim temos o privilégio? Mostra-me prova de que nós agora podemos entrar no Santo dos Santos. Diz a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1 em diante, que um homem há 14 anos atrás fora levado até o terceiro céu. Entenda alguma coisa, que o terceiro céu é a casa do verdadeiro Deus, onde nenhum homem podia entrar antes, onde nenhum homem qualquer podia entrar.
Então a Bíblia diz que Paulo foi até o terceiro céu por causa de Cristo na vida de Paulo. Entenda alguma coisa, você que está do outro lado, com Cristo na tua vida, você vai viver coisas inacreditáveis, coisas que você nunca pensou que irias de viver. Paulo disse que ouviu palavras inefáveis, a qual não era adequado a um homem ouvir. Mas Paulo ouviu essas palavras por intermédio do Cristo. Diz a palavra de Deus que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, aleluia. E Jacó teve uma visão que as escadas, os topos davam até ao céu, e anjos subiam e desciam, ou seja, a Bíblia estava a mostrar que chegará tempo que nós entraremos ao céu pedindo, e nós desceremos do céu com a resposta dos nossos pedidos, aleluia. João Batista disse, Jesus disse em Mateus 11:12, que desde o tempo de João Batista, o reino de Deus é tomado por violência. Então você que está do outro lado, entenda alguma coisa, que depois desta palavra, não permita com que a tua vida seja mexa. Aleluia. Não aceite, porque Deus é um Deus imparcial, Deus é um Deus de todos, Deus é um Deus que opera tudo e opera em todos. Aleluia. Muito obrigado pela disponibilidade. Até aqui a palavra de Deus, que o Senhor possa te abençoar rico e poderosamente.